Muito bem, meus amigos, estamos de volta para conversar acerca da preferência e dos privilégios do crédito tributário. Bom, vejam só, eu disse para vocês que falar da preferência do crédito tributário significa dizer a posição de privilégio, de superioridade que ele possui em relação a outros créditos, né? Em concurso com outros créditos. Para a gente falar em preferência ou em privilégio, é preciso, meus amigos, que o devedor não tenha condições de efetuar o pagamento de todos os devedores, né? Porque se o devedor tem condição de efetuar o pagamento de todos os seus créditos, não há que se falar em preferência, não há em que se falar de privilégio. Então, olha só, vejamos. Existe uma preferência do crédito tributário estabelecida fora da falência e uma outra ordem de preferência do crédito tributário dentro da falência, né? Muito bem. Olhem que interessante, vamos começar falando da ordem de preferência do crédito tributário fora da falência. A resposta a essa pergunta deriva do artigo 186 do CTN, o qual estabelece que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou tempo de sua constituição. Ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, vejam, nos termos do artigo 186 do CTN, em primeiro lugar, ocupando a posição mais privilegiada dentre os créditos, nós encontraremos o crédito decorrente da legislação do trabalho, o crédito trabalhista, assim como o crédito decorrente de acidente de trabalho. Certo? Tudo bem? Isso quando nós estamos diante, né, de um concurso de credores fora da falência. Mas, vejam, o ranking, então, geral, no ranking geral dos credores, o crédito tributário, ele ocupa a segunda posição. Ele está em segundo lugar. Muito bem? E na falência? Bom, na falência, nós ficaremos com as regras do artigo 186, parágrafo único do Código Tributário Nacional. O qual estabelece o seguinte. Vejamos. O crédito tributário na falência, não prefere aos créditos extraconcursais. São créditos extraconcursais aqueles surgidos após a decretação da falência. Vejam que o artigo 188 do CTN define o que são créditos extraconcursais. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores surgidos no curso do processo de falência, né? Então, é óbvio, meus amigos, que na ordem de preferência do crédito tributário na falência, nós temos os créditos tributários, né? Dentre os créditos concursais e dentre os créditos extraconcursais. O que eu estou dizendo é que o crédito tributário ele não prevalecerá
em relação aos créditos extraconcursais surgidos após a ocorrência do processo, em relação aos fatos geradores ocorridos, né, ou surgidos durante o processo de falência. Bem como o crédito tributário não prefere as importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem prefere aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Então, vamos copiar essas 3 regras que eu vou colocar mais uma regrinha aí, do artigo 185, parágrafo único. Então, vejam, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais, ou seja, os surgidos após a decretação da falência, mas vejam que dentro dos créditos extraconcursais nós teremos créditos tributários, tá? Não prefere as importâncias passíveis de restituição e não preferirá ao crédito com garantia real no limite do bem gravado. Mas coloquem um D, por gentileza, aí nas anotações de vocês. O crédito tributário na falência, olha só, aliás, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Coloquemos no caderno, por favor, na falência, a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. A multa tributária, então, na falência, prefere apenas aos créditos subordinados. Muito bem, meus amigos, muito bem. Vamos caminhar. E aí, nós precisamos estudar a regrinha prevista no artigo 187 do Código Tributário Nacional. Vejam só, o crédito tributário não se sujeita aos juízos universais. O que significa dizer com isso? Que o crédito tributário, ele não se sujeita à cobrança coletiva de créditos. Vocês sabem o que são juízos universais, né? São juízos que avocam os demais processos relacionados a débitos da parte relacionada ao juízo universal. Então, são exemplos de juízos universais: a falência, a recuperação judicial, o inventário ou o arrolamento. O que eu estou contando para vocês? Que a cobrança, olha só, está aí no artigo 187, a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso, vamos colocar no caderno, de credores, não é sujeita a concurso de credores, ou habilitação. Em falência, recuperação judicial, concordata
inventário ou arrolamento. Eu estou aí transcrevendo para vocês, mostrando para vocês a redação do artigo 187, que faz, inclusive, referência à concordata, né, meus amigos? Então, vejam, o crédito tributário, ele não se sujeita aos juízos universais, ele não se sujeita a concurso de credores, nem à habilitação nesses juízos universais. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o crédito tributário ele é cobrado na execução fiscal. E a execução fiscal, ela pode correr paralelamente, ou seja, a satisfação do crédito tributário poderá ser buscada paralelamente a esses juízos universais. O que não acontece com os demais tipos de créditos, certo? Tudo bem, meus amigos? É lógico que o juízo da execução, né? O juiz que comanda a execução, ele precisa comunicar o juízo do processo, né? Em que nós estamos aí diante da falência, da recuperação judicial, do inventário ou do arrolamento, em que nós temos a cobrança coletiva de credores, da existência desse crédito, para que o crédito tributário não seja preterido. Tá bom, meus amigos? Mas vejam, é perfeitamente possível que nós tenhamos uma execução fiscal tramitando paralelamente a esses juízos universais. Os juízos universais não avocam a execução fiscal. Tudo porque nós estamos falando de um crédito mega, ultra privilegiado, que goza de garantias que diz respeito ao crédito tributário. Tudo bem? Mas vejam, na posição de privilégio do crédito tributário, só encontraremos crédito de natureza tributária. Então, olha só, a gente não pode falar em concurso de credores, né, no que tem a ver com crédito tributário, porque o credor tributário, ele só concorre com outro credor tributário. E aí, eu pergunto para vocês, como é que nós vamos resolver esse problema, meus amigos? O crédito tributário, então, ele concorre com outro crédito tributário. Qual crédito tributário será saldado na frente? O crédito tributário federal, estadual, municipal? O que vocês acham? Vamos estudar essa matéria, então? Olhem só. O concurso de preferência se estabelece, somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público. Na seguinte ordem, vejamos. Então, o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público. Da seguinte forma. Bom, para que a gente chegue na ordem de pagamento, tá, desses créditos, nós deveremos olhar o artigo 187, parágrafo único do CTN, o artigo 29 da Lei 6.830/80 e também o artigo 51 da Lei 8.212/91. Tudo bem? Então, qual ente federado receberá em primeiro lugar? Em primeiro lugar estará a União e os créditos do INSS. Muito bem? Após, nós teremos os créditos das autarquias federais.
Então, União, INSS. E depois, as autarquias federais. Em segundo lugar, os estados, o Distrito Federal e territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. O que significa conjuntamente e pro rata? Vejam, os estados, o Distrito Federal e as autarquias dos estados, do Distrito Federal, eles ocupam a mesma posição de preferência, tá? Não acontece como nós verificamos com a União e o INSS, que receberão na frente das autarquias. Não. Aqui, os estados, o Distrito Federal e suas autarquias estão na mesma posição. Se o devedor tiver dinheiro para pagar todos esses entes federados, não há que se pensar na regra conjuntamente e pro rata. A regra conjuntamente e pro rata apenas aparecerá ou será utilizada se o devedor não tiver dinheiro para pagar todos os credores, né, que estão nessa posição. Então, a pessoa deve para o Estado, deve também para uma autarquia estadual. E aí? Aí que tanto o Estado como a autarquia receberão valores. E receberão como? Conjuntamente e pro rata. Receberão, então, de forma proporcional aos seus respectivos créditos. E por isso eu coloquei aí, ó, conjuntamente e pro rata. Quinhões a serem recebidos serão proporcionais aos respectivos créditos. Quinhões a serem recebidos serão proporcionais ao respectivo crédito. Bom, muito bem. As entidades federais receberam, os estados, o Distrito Federal e as suas autarquias receberam, isso é, se o devedor, então, dever para toda essa galera. E agora, então, entrará na ordem de preferência os municípios. Os municípios e suas autarquias, os quais, meus amigos, também receberão conjuntamente e pro rata. Repito, se o devedor tiver dinheiro para pagar toda essa galera, não há vamos supor que ele deva para mais de um município, e ele tem dinheiro para mais de um município e para uma autarquia municipal. Se ele tem dinheiro para pagar toda essa galera, meus amigos, nós não precisamos pensar na regra conjuntamente pro rata. A regra conjuntamente pro rata, ela aparece quando o devedor não tem dinheiro para pagar os dois municípios, por exemplo, e a autarquia. Aí todos receberão os valores e receberão conjuntamente e de forma proporcional, receberão um quinhão de forma proporcional aos seus respectivos créditos. Tudo bem? Estudamos a preferência que se estabelece entre os entes federados? Bom, vocês poderiam se questionar, essa preferência aí estabelecida no artigo 197,
parágrafo único do CTN, assim como na Lei 8.212, né? E na Lei 6.830/80, essa preferência, ela fere, né? O federalismo, né? Ela fere a igualdade entre os entes federados. Bom, o STF já expediu uma súmula cujo enunciado trata desse assunto, mas faz referência à Constituição Federal de 1969. Qual seja, meus amigos, a súmula, vejamos, 563 do STF, a qual culmina: o concurso de preferência a que se refere o parágrafo único do artigo 187 do Código Tributário Nacional é compatível com o disposto no artigo 9º, inciso 1 da Constituição Federal. Portanto, nós já tivemos no passado uma manifestação por parte do STF de que o estabelecimento dessa ordem de preferência entre os entes federados não fere, portanto, o federalismo, a forma federativa de Estado. Tá bom, meus amigos? Muito bem? Bom, e com isso eu me despeço de vocês, desejando bons estudos. Nos veremos em breve. Até mais.